Tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Hoje eu estou aqui para apresentar a lista de melhores filmes de 1980. Às vezes eu vou fazer alguns vídeos tratando de obras que merecem ser lembradas, merecem ser revisitadas no meu ponto de vista. Eu espero que essas listas também ajudem a atrair novos espectadores para esses filmes ou que espectadores que já viram, já assistiram a esses filmes tenho interesse em retomar essas obras. Eu vou começar pelas menções honrosas de 1980. Eu coloco entre os filmes que merecem ser lembrados, embora não estejam no top 10, Os Irmãos Cara de Pau, uma comédia muito representativa dessa década de 80. O Flash Gordon, filme de ficção científica com produção do Dino De Laurentiis, também é um filme muito interessante, com a trilha sonora do Queen, antológica. A Última Cruzada do Fusca é um filme dos estúdios Disney, continuando a série que fez muito sucesso desde os anos 1960. Outra menção rosa, Kagemusha, A Sombra do Samurai, do diretor Akira Kurosawa, um filme incrível, com design de produção notável e aquela fotografia que é peculiar nos filmes do Kurosawa. Você lembra, por exemplo, de alguns filmes como Sonhos, Os Sete Samurais. O Kurosawa ele tinha um grande poder, além de filmar, de selecionar grandes locações. A comédia Parece que Foi Ontem, com a Goldie Hawn e o Chevy Chase, uma comédia muito legal. A Recruta Benjamin, também com a Goldie Hawn, é uma comédia que marcou essa década. Fog, A Bruma Assassina, é um exemplar do John Carpenter, logo depois que ele tinha feito Halloween, A Noite de Terror, em 1978. É uma mistura de suspense com terror nos melhores moldes da filmografia dele. Como Eliminar Seu Chefe, uma grande comédia também, vale a pena assistir. Alligator, esse é um filme considerado meio lado B, mas eu aprecio. Quem gosta de filmes de terror dos anos 80 geralmente conhece o Alligator. Brubaker, com o Robert Redford, um filme muito interessante, também vale a pena ver. Melvin Howard, do Jonathan Demme, diretor que depois se consagrou com O Silêncio dos Inocentes, em 92, ganhando o Oscar de diretor. Cowboy do Asfalto, com John Travolta, um dos melhores filmes do Travolta, logo depois que ele tinha feito Nos Tempos da Brilhantina. Em Algum Lugar do Passado, com Christopher Reeve, um romance muito emocionante, com uma trilha sonora antológica de John Barry. Superman 2, do Richard Lester. Eu gosto muito dessa versão do Superman 2, embora eu prefira a do Richard Donner, que foi lançada em 2006, quase 30 anos depois. Mas esse Superman 2 é um marco assim na mistura entre ação, humor, muito bem feito. Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu, né? Uma das melhores comédias do Jim Abrams com os Zuckers, né? O David e o Jerry. Uma comédia brilhante. Depois eles fariam Top Secret, Corra que a Polícia Vem Aí, mas eles ficaram conhecidos realmente com Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu. Agonia e Glória, um filme de guerra com Mark Hamill, que fez Star Wars, né? Uma referência também, Agonia e Glória. A Menina que Viu Deus é uma continuação do grande sucesso de público de 1977, Alguém Lá em Cima Gosta de Mim. Não é uma comédia à mesma altura do original, mas é muito boa. A Menina que Viu Deus. E O Último Metrô é a última menção honrosa do François Truffaut, um filme brilhante também e que merece ser revisitado. Agora eu vou falar meu top 10 de melhores filmes de 1980. Em 10º lugar, eu coloquei Meu Tio da América, do Alain Resnais, um filme com muita influência de certa literatura francesa,
principalmente do estruturalismo, ali dos anos 70, 80, mostrando o relacionamento entre homem e mulher. Um filme muito marcante e que costuma ser bastante lembrado em listas. Ele tem uma metalinguagem muito específica, você às vezes não sabe se o filme está retratando a história daqueles personagens ou se é algo meio documental, se é algo verdadeiro. Então, o diretor ele consegue fazer esse equilíbrio muito bem. Em nono lugar, eu coloco Popeye, do Robert Altman. O filme, na época, foi um fracasso da Disney, né? Mas com o tempo ele foi sendo revisitado e tem atuações brilhantes do Robin Williams e da Shelley Duvall, como Popeye e como a Olivia Palito, respectivamente. O Robin Williams foi o papel que acabou revelando ele mais para o cinema. Antes ele era um ator mais conhecido de seriado de televisão, mas ele ficou bastante conhecido por Popeye mesmo o filme não tendo tido uma grande bilheteria. E ele é um filme muito original, tem um design de produção impressionante, a trilha é incrível, é arrebatadora e é uma das melhores direções do Robert Altman, embora ele não seja muito reconhecido por este filme. Em oitavo lugar, eu coloco Pichote, A Lei do Mais Fraco, do Hector Babenco. É um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Ele teve uma recepção muito boa na época do lançamento, e mesmo hoje em dia, o Pichote é visto ainda como um drama referencial. Ele foi muito bem recebido no exterior, ele chegou aí para o Globo de Ouro, mas não concorreu ao Oscar, ele mereceria ter concorrido ao Oscar. É, é um, é um drama muito humano, realista, às vezes também com alguns traços que parecem de documentário, com uma atuação extraordinária da Marília Pêra, que tem uma atuação que a consagrou no cinema. Em sétimo lugar, eu coloco O Império Contra-Ataca, do Irving Kershner, a continuação do clássico Star Wars de 1977. O George Lucas não quis dirigir a sequência, chamou outro diretor, para mostrar a continuidade das aventuras do Han Solo, do Luke Skywalker, da Princesa Leia. É uma continuação vista como talvez uma das melhores, né, de todos os tempos. Eu acho que rivaliza ali com o Poderoso Chefão 2, e ele não chegou a ter um grande espaço, por exemplo, no Oscar de 1981. Ele chegou a ganhar o Oscar de efeitos visuais, mas não teve uma grande oportunidade assim em categorias mais consideradas. Mas continua sendo ainda um grande filme, é visto como o melhor até da saga Star Wars e se mantém sempre atual e como referência, inclusive, dos filmes da trilogia mais recente, também das séries de TV que são derivadas ou associadas ao universo Star Wars. É um filme muito importante para fantasia, ficção científica, realmente notável. Em sexto lugar, eu coloco Fama, do Alan Parker. Eu acho que o Fama talvez seja o melhor filme do Alan Parker, embora na década de 80 ele tivesse outros outras obras que deram muito certo. Lembro, por exemplo, do musical do Pink Floyd, depois Mississippi em Chamas, de 1988, chegou a ser indicado a Oscar de melhor filme, mas aqui no Fama, o Alan Parker ele meio que determina o estilo musical que teria na década de 80, ali com Flashdance, Footloose, Dirty Dancing. Eu acho que tudo está meio anunciado aqui no Fama e por isso que ele é tão representativo para a década. Em quinto lugar, eu coloco Vestida para Matar, do Brian De Palma, outro diretor fantástico, né, que teve uma década de 80 incrível. Ele fez, por exemplo, Scarface, em 1983, do Blade Corp, em 1984, Os Intocáveis, em 1987, e Pecados da Guerra, em 1989. E o Vestida para Matar, de 1980, é uma das melhores misturas dele de suspense e terror. É um filme impactante, ele consegue transitar dentro dos gêneros que o Brian De Palma costuma misturar, com uma influência muito bacana do Alfred Hitchcock.
Em quarto lugar, eu coloco O Homem-Elefante, dirigido pelo David Lynch. É o filme que consagrou ele junto ao público e à crítica. Ele chegou a ser indicado ao Oscar de melhor direção em 1981. O filme também foi indicado ao Oscar de melhor filme. É brilhante, a fotografia em preto e branco, a história do personagem central é muito emocionante, tem uma atuação incrível do John Hurt, um ano depois dele ter feito o Alien, o Oitavo Passageiro, né, onde ele era um dos tripulantes da nave, e ele tem uma atuação realmente que consegue lidar entre o drama, a emoção e, e um certo até suspense na atmosfera que o David Lynch consegue construir. Ele consegue, nesse sentido, antecipar alguns elementos também que ele mostraria melhor, talvez, no Veludo Azul, no filme dele de 1986. Em terceiro lugar, eu coloco o Toro Indomável, do Martin Scorsese. Esse é um clássico. O Toro Indomável foi indicado também a melhor filme como o Homem-Elefante, né, ao Oscar. E aqui tem uma atuação incrível, impressionante do Robert De Niro. Ele ganhou o Oscar de melhor ator merecidamente pelo papel. Continua aquela parceria dele que começou nos anos 70 com o Scorsese, Taxi Driver, New York, New York, e que continuaria depois do Toro Indomável em Um Rei da Comédia. Eu acho que o Toro Indomável é um símbolo assim do cinema que consegue transitar entre o mainstream e o underground. Você nunca sabe direito se é um filme mais comercial, se é um filme mais independente, e o Toro Indomável continua sendo ainda uma grande referência nesse sentido. Em segundo lugar, eu coloco O Iluminado, do Stanley Kubrick, um filme de terror clássico, com o Jack Nicholson e a Shelley Duvall. Os dois têm um desempenho incrível. O Jack Nicholson foi muito reconhecido pelo desempenho no papel principal dessa adaptação de Stephen King, mas a Shelley Duvall, que teve alguns problemas nos bastidores com Stanley Kubrick, o Kubrick ele não tinha, ele não conseguia extrair a interpretação que ele gostaria de extrair da Shelley Duvall. Então teve muitos conflitos entre os dois. No documentário sobre o filme mostra isso, mas eu acho que esse clima, talvez os bastidores, fez com que a Shelley Duvall tivesse uma atuação ainda melhor do que poderia se esperar. E eu acho que ela se equivale ao Jack Nicholson, embora o Jack Nicholson seja bem mais considerado e tem um papel maior também no filme. Mas eu acho que os dois estão realmente excelentes. E, finalmente, em primeiro lugar, né, melhor filme de 1980, na minha opinião, eu coloco O Portal do Paraíso, dirigido pelo Michael Cimino. Era um diretor muito respeitado em Hollywood. Ele tinha recebido um Oscar de melhor direção pelo Franco Atirador em 1979. O filme também tinha recebido o Oscar de melhor filme. Então, O Portal do Paraíso foi uma superprodução, um faroeste moderno, digamos assim. Eu acho que ele é precursor, por exemplo, dos Imperdoáveis, do Clint Eastwood. O Cimino também era muito próximo do Clint Eastwood, mas aqui o Cimino ele consegue fazer um faroeste que mistura elementos mais épicos e elementos que se ligam tanto à história dos Estados Unidos é, quanto à própria emoção que vai se desenrolando através da história principal, que é sobre um relacionamento conturbado. A fotografia dele é impressionante, a trilha sonora emociona o espectador, e eu não consigo entender como esse filme foi um fracasso de bilheteria tão grande. Ele foi muito rejeitado na época, a crítica também considerou ele um dos piores filmes daquele ano. Eu considero o melhor de 1980. Eu acho que ele merecia ter sido indicado ao Oscar principal, mas ele acabou tendo uma versão, a princípio, bastante picotada no lançamento, colocaram uma narração que depois foi tirada da edição completa.
e o Michael Cimino, ele nunca conseguiu retomar direito a carreira depois disso. Ele acabou fazendo outro destaque nos anos 80, que foi o Ano do Dragão. Também teve, por exemplo, O Siciliano, que é um filme bem interessante, ali com certa influência do Coppola, com quem ele dialoga muito. Mas o Portal do Paraíso, infelizmente, não foi reconhecido na sua época. Ele teve uma indicação só ao Oscar de design de produção, que é um dos melhores que eu já vi em qualquer filme, e eu acho que ele merece estar aqui em primeiro lugar. É uma lista de clássicos, né? Então, eu imagino que o espectador talvez já tenha visto alguns filmes ou já tenha visto a maioria, mas eu indicaria realmente para quem não viu esses filmes que eu acabei de falar do ano de 1980. Então é isso. Se você quiser deixar um comentário falando dos seus preferidos desse ano, falando o que você achou da lista, e eu vou voltar com outros vídeos de melhores filmes de alguns anos específicos. Então é isso. Se você também gostou do vídeo, quiser curtir, compartilhar, eu agradeço. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Obrigado pela atenção de novo.